Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast, episódio 81. Pela segunda vez, recebendo uma consteladora. Será que eu tô ficando maluco, gente? Mais uma vez, recebendo uma consteladora aqui. Será que dessa vez eu vou sair convencido de que a constelação familiar é algo normal? Porque até então, muita gente chega até mim e diz que é uma coisa assim, um tanto quanto duvidosa. Mas vamos descobrir com essa especialista aqui. Seja muito bem-vinda, Giovana. Obrigada! Nossa, estou muito feliz, muito grata pelo convite de estar aqui com vocês. E, de fato, não é uma coisa normal, não. Você falou assim, será que é normal? Gente, não é normal. Sabe por que eu falo que não é normal? Porque é diferente demais de todo tipo de terapia que você possa ter visto em qualquer outro lugar. E eu sou Giovana, trabalho com constelação sistêmica familiar e organizacional. A constelação para empresários. Empresários que desejam crescer através da terapia, que desejam ter um crescimento, seja profissional ou pessoal. Mas e aí? É de Deus? É do demônio? De quem que é esse negócio aí? Então, né, a constelação, a gente fica meio assim, será que existe um lado, se é ruim, se é bom? A constelação ela traz resultados, né? Mas assim, muitas vezes, por ser algo novo, começou ali na década de 80, por ser algo novo, as pessoas têm um certo receio, medo, mas não tem nada disso de religião, não tem nada a ver com religião, tá? A constelação, na verdade, é colocação sistêmica, é colocar você no posicionamento certo, é você estar no local onde você precisa estar, o posicionamento que você deve ter, o tipo de pensamento que você deve ter sobre aquilo que você passou, e é você estar no caminho que você deve seguir. E por que você decidiu entrar nessa área? Me explica. O que levou a Giovana a estudar a área da constelação? Que interessante. Gente, a constelação eu conheci através de um processo muito difícil para mim, que foi quando eu tive ansiedade generalizada. Eu trabalhava na famosa 44, aqui de Goiânia. Ela estava enlouquecendo, igual você também, viu? Você é lojista, eu tenho certeza que você deve estar enlouquecendo. Porque aquela 44 é fora do comum. E eu tive ansiedade naquela época e parei com o meu trabalho, tive que me ausentar, porque eu comecei um processo psicológico, onde a psicóloga falou que o ideal era que eu não prosseguisse. E essa psicóloga me apresentou a constelação. E aí, através da constelação, comecei a resolver várias dores do meu passado, questões com a minha mãe, questões com o meu pai, e tudo isso foi me trazendo resultados e eu fui me apaixonando pela constelação e hoje estou aí. E será que a constelação tem o poder assim de resolver algumas coisas do passado? Será que tem? Tem, porque dentro da sessão nós colocamos bonecos. E esses bonecos representam pessoas. Então você se coloca fora dessa situação para você ver como tudo isso aconteceu e eu trazer uma análise sobre tudo. Muitas vezes eu gosto de falar que a gente tem um costume de ser o protagonista. E sendo o protagonista, a gente tem uma sensação e uma experiência. Mas quando a gente coloca nos bonecos, você coloca uma visão diferente sobre aquilo que aconteceu. Então, basicamente, é você se colocar de fora dessa situação e entender como tudo aconteceu, quais sentimentos tiveram ali naquele momento. E a gente monta como se fosse o contexto, sabe? Das pessoas que estavam naquele local, como elas estavam. Gente, daqui a pouco eu vou lançar um desafio para a Giovana aqui, que eu vou me expor aqui para que ela possa fazer essa constelação comigo, tá? Olha a coragem para mim, para que eu possa de fato saber na prática se isso funciona ou não. Depois do podcast aí a gente vai ver, né? O resultado que vai trazer aí para a vida do Josimar. Mas a gente não vai contar agora. Mas antes eu queria saber de você o seguinte. E qual foi a base de estudo? Você fez algum curso superior, parou? Como é que foi? Quais os cursos que você fizeram até aqui? Eu fiz psicologia, fiz ali até a parte do estágio 1 de psicologia. Conheci a constelação, eu já estava dentro da faculdade de psicologia. E conhecendo ali a constelação, eu vi que psicologia buscava um caminho e a constelação outro. E eu falo caminho no sentido de pessoas que estão nessa profissão. E eu via que a constelação era uma prática que os empresários procuravam muito.
E eu, assim, sempre nesse networking de empresários, inclusive, eu entrei no networking bem na época também que eu comecei, tinha 1 ano de constelação, e aí eu entrei num grupo de networking, e os empresários sempre procurando constelação por ser uma prática diretiva, rápida, porque muitas vezes o empresário ele não tem paciência de ficar 20, 30, 40 sessões ali e não sentir, por exemplo, uma resposta de um caminho que ele deve seguir rápido. E a constelação traz isso. E aí, quando eu estava ali naquele dilema, e aí eu precisava seguir um desses caminhos, e aí a constelação, por trazer um resultado rápido, ser uma prática diretiva, ser aquilo que os empresários estavam buscando, e eu que vim de um berço de empreendedores, né? Minha família toda empreende. Que é mais direto ao ponto. Exatamente. E a constelação, ela vem de alguma linha de estudo da psicologia para Vem da psicanálise. Isso, porque o Bert Hellinger, ele teve estudos da psicanálise, teve estudos também, outros estudos que são a análise transacional, aí teve o psicodrama, que também é da psicologia, tanto psicanálise quanto psicodrama. Então, ele trouxe estudos dessas áreas e, através desses estudos e também de experiências que ele teve com as terapias familiares, ele foi montando ali as ordens familiares, que é o que a gente utiliza dentro das sessões, tanto as ordens familiares quanto as ordens sistêmicas da organização. E aí, com todos esses estudos, ele trouxe ali como que eu vou dizer, um resultado de questões fenomenológicas, porque a constelação ela é fenomenológica. E aí, através disso, ele começou a trazer, por exemplo, se fulano vive isso, pode ser que ele tenha uma questão com o pai, ou se fulano vive isso, ele pode ter uma questão com a mãe. E aí, a partir disso, ele começou a trazer, então, essas ordens familiares, que são ordens para trazer equilíbrio para a vida daquela pessoa. O que é uma vida em equilíbrio? Uma vida com menos conflitos. Mas e qual que é a diferença entre a constelação e uma terapia convencional? A terapia convencional, não sei se essa seria a palavra exata, mas convencional, vamos trazer aqui como a da psicologia, por exemplo, né? Uma terapia convencional, ela não traz para você um resultado, por exemplo. Geralmente, ele vai ficar algumas sessões ali com você, e após várias sessões, ele vai trazer ali para você, não um caminho, mas pelo menos uma noção do que você precisa fazer, sabe? A constelação, não. A constelação, eu vou direto no conflito. Então, você chega na sessão, você fala para mim qual é o conflito que você tem, e aí esse conflito vai mediar toda a nossa sessão de 2 horas. E aí eu vou fazendo perguntas em cima desse conflito. Até que, no final, todas as informações que você trouxe para mim, eu vou trazer para você e falar assim, Josimar, a peça-chave, isso é essa aqui. E aí a gente precisa resolver isso para que todas as outras coisas se resolvam. Porque a gente fala que emaranhado puxa emaranhado. Então, um conflito puxa o outro. Mas outra curiosidade, porque a psicologia é uma ciência que está sendo estudada há muito tempo, né? Muitos anos. Mas a constelação... Quanto tempo a pessoa precisa estudar? Que curso que ela faz? Precisa de ter algum curso superior para se tornar um constelador? Então, não precisa de ter um curso superior, dependendo da formação da instituição que você for fazer. A constelação, você vai ver no mercado diversas instituições. Por exemplo, às vezes a pessoa nem tem uma instituição, mas às vezes consegue ensinar ali um constelador, até porque não é uma prática que não é regulamentada, não tem um órgão que regulamenta. Então, você vai ver vários cursos diferentes, coisas que eu vejo as pessoas falando ali no TikTok, eu falo, gente, eu não estudei isso, onde que essas pessoas estão vendo isso? Então, você vai ver muita coisa. Para fazer a constelação, é um curso técnico. Um curso técnico ali, o meu, por exemplo, eu sei que eu me lembro, acho que foi 500 ou 600 horas. A gente teve ali também um processo de estágio, onde eu fiz uma constelação e o meu professor analisou essa constelação. E você gira essas 500, 600 horas em torno de quê? Uns 2 anos? 1 ano e meio, 2 anos? Assim, depende, porque... Depende da grade de horário, de aula, né? Isso, porque assim, tem gente que faz assim o curso de uma vez toda, e eu não, eu fui pegando algumas turmas, aí fui fazendo um pouco aqui, um pouco ali, mas até porque... A constelação é terapia ou não? Porque tem consteladores
que deixam claro que eu não sou terapeuta. Eu faço constelação. Já tem alguns que se apresentam como terapeuta. Quem tá terapia. certo? Como que funciona isso aí? Para me entender. Se é constelação ou é terapia? É terapia. Porque a última que esteve aqui disse que constelação não é terapia. É terapia. Tanto que nós podemos usar o termo de psicoterapeuta. Pode? Sim. Psicoterapeuta. Isso. Nós podemos usar esse termo. Inclusive, é igual psicanalista, né? Psicanalista também, você não precisa você ter algum curso superior na área de... Não, você precisa ter um curso superior, só não precisa ser na área, não precisa ser psicologia. Você pode ter curso em qualquer outra área, você fez uma especialização, você pode atuar. Mas assim, tem até alguns baixo-assinados que eles colocaram, pessoas da psicologia mesmo, para que esse termo ele seja específico do psicólogo. Tem esse baixo-assinado? Tem, mas eles nunca conseguiram. Não, ter o nome de psicoterapeuta. Ah, tá. Porque eles falaram assim, não, psicoterapeuta é só quem fez psicologia. Então tem um baixo-assinado que ele acontece direto, diversas vezes, já recebi inúmeros baixo-assinados. E assim, até hoje eles não conseguiram tirar esse termo de nós. Mas o Conselho de Psicologia autorizou vocês a se apresentar como terapeuta? Não é que autorizou, é porque, na verdade, o órgão deles só regulamenta eles. Ah, tá. Eles não têm essa influência sobre nós. Mas eles colocam assim, esse baixo assinado, eu não sei dizer ao certo qual é o outro órgão que pode trazer esse termo ou não, mas eles colocam ali um baixo assinado para que não tenha esse termo de psicoterapeuta de constelador ou qualquer outro tipo de terapia. Mas é algo que eu acredito que nunca vai para frente, porque assim, hoje não tem só constelação, tem terapia holística, tem coach, né, um monte de gente. Mas o que importa é o resultado e daqui a pouco nós vamos começar uma constelação. Ela, né, vai constelar o Josimar aqui ou vai fazer uma terapia. A nomenclatura que você sentir mais à vontade. Daqui a pouco, mas antes disso nós vamos falar dos nossos apoiadores. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida. Soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores e Planejados. O QR Code está disponível na tela. Pitangui Tintas. A Pitangui Tintas é uma empresa referência em soluções de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotivas, arcão, verniz, PU, epox e outros. A Pitangui Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitangui Tintas é a escolha certa para você. Transforme a gestão contábil da sua empresa com a Conceitos Contabilidade. A Conceitos tem como propósito inovar e revolucionar o mercado contábil, oferecendo a você as ferramentas mais modernas de gestão e assessoria. Atendemos desde pequenos empreendimentos até grandes negócios, com especialização em lucro real, mas sempre avaliando o melhor cenário para você, seja simples nacional ou lucro real. Com a Conceitos Contabilidade, você alivia a dor da burocracia, legaliza seus processos e foca no que realmente importa: fazer seu negócio prosperar. Entre em contato e descubra como nossa experiência pode se tornar seu maior diferencial competitivo. O QR Code está disponível na tela. E agora, o que vocês acham? Será que eu faço mesmo esse negócio? Fala aí nos comentários aí. Tem que fazer. Vamos lá, então, Josimar. A gente precisa partir por um princípio inicial da nossa sessão, que é o conflito. Esse conflito é o que vai mediar a sessão toda. Então, eu queria que você trouxesse para mim qual é o seu maior conflito hoje. Aquilo que mais é latente para você. Eu acho que relacionamento, né? Que com... Só eu posso falar, tá? Você não pode tirar onda. Com 44 anos, uma pessoa que não casou, não tem filhos, ela tem alguma coisa aí para ser desbloqueado, né? E
No caso, sobre a questão de relacionamento, qual que é a sua explicação, a sua interpretação de não ter dado certo ainda? Olha, é o que eu quero que você me ajude, viu? A minha interpretação. Eu acho que ela parte do seguinte: perfil. Eu acho que eu tinha um perfil de pessoa que me gerava atração e que até eu conseguir virar a chave, isso me causou muitos problemas. Desde o primeiro namoro até quando eu cheguei aos meus 28 anos, após encerrar um relacionamento bem conturbado, eu comecei a entender que eu ficava transferindo a culpa, né? Sempre a cada final de relacionamento eu ficava culpando a outra parte, mas a outra parte tinha comportamentos parecidos com as anteriores. Então eu tinha algum perfil que me atraía. E aí eu decidi fazer um teste. Eu falei assim, eu vou abrir espaço para um perfil que está fora do meu campo de atração. E assim eu fiz. Resumo da história. Eu acabei de crer que o perfil que eu estava repetidamente me envolvendo era o perfil que mais me gerava atração, porque o outro que eu abri espaço, eu acabei apenas preenchendo as lacunas das relações anteriores, mas também não consegui ver naquela pessoa algo que eu quisesse construir para o resto da vida. Não era o posicionamento dela, não era o posicionamento que você queria para uma mulher para sua vida. Isso. E no caso, qual é o tipo de mulher ideal para você? Fiquem ligadas, meninas. Brincadeira. Olha, mulher ideal é um negócio complicado, hein? Mulher ideal. Mas assim, eu vou observar por esses perfis que sempre foram os que eu me envolvi mais, que era mulher que mais estilo independente, que demonstra seu valor, inteligência. Eu gosto muito de mulher dentro desse perfil. Uhum. Só que normalmente, como não existe pacote perfeito, a mulher que é mais independente e demonstra seu valor, ela tem personalidade. E às vezes algumas delas exageram na dosagem. Essa dosagem, né, acaba tendo um desequilíbrio na balança e começa a gerar alguns confrontos que às vezes acaba tornando insustentável a relação. Bom, pelo menos esse foi alguns dos motivos nos quais, assim, eu acho que não deu certo. Mas eu também não sei se é de fato isso. Eu quero que você me responda, porque eu não consegui até hoje, né, desvendar esse mistério. Nós vamos encontrar essa resposta. Mas, por exemplo, personalidade forte. Eu gosto de falar que a palavra ela tem um significado mais ali no formal, no dicionário, mas a gente traz um significado diferente. Então, por exemplo, o que é uma mulher com personalidade forte? É uma mulher brava? É uma mulher que quer mandar em você? Como que é essa personalidade forte? Como que você traduz isso? Eu vou falar o lado bom dessa personalidade forte e o lado que incomoda. Que eu acho que muita gente está errando a dosagem, né? Não é só as mulheres algumas erram a dosagem, os homens também erram a dosagem às vezes no controle e por aí vai. Eu acho que todo mundo quando exagera na dosagem, mas vamos para a questão feminina aqui. O lado bom é quando a mulher mostra o seu valor, a sua inteligência, de ir para o mercado, mostrar que consegue trazer seu sustento, consegue desenvolver. Isso é bom também numa relação afetiva, quando ela consegue falar de igual para igual, quando ela sabe fazer questionamentos. Isso é muito bacana, quando ela enxerga, às vezes, coisas que o homem não está enxergando. Ela não fica ali acuada, esperando só que o homem faça, porque ali é o cantinho dela, ela não pode fazer mais que isso. Então esse é o lado bom. O lado ruim é quando ela coloca isso como competição e ela quer sempre mostrar que pode mais. E às vezes ela vai exagerar na dosagem de subir o tom de voz, vai exagerar na dosagem de expor a relação em ambientes que não são adequados para isso. E isso acaba gerando conflito. Vamos deixar bem claro aqui. Eu tive poucos relacionamentos sérios, né? Poucos relacionamentos sérios que eu digo assim, que é o que eu acho que compensa a gente discutir aqui. Grande parte da vida eu aproveitei muito da minha liberdade, né? Ficava solteiro e me envolvendo
com quem era conveniente a cada momento. Mas as relações mais sérias foram poucas, eu acho que em torno de 5. A gente pode trabalhar 5 aqui. As cinco que estão dentro desse contexto aí. Aí a gente vai falando de cada uma delas. Vamos colocar em ordem alfabética, então. As 5. A, B, C, D e E. Certo, mas não vai ser... A ordem alfabética não é a ordem dos fatos, não, né? Não, vou colocar a ordem de sequência, desde a primeira até a última de relacionamento sério. E a primeira vai saber que é a primeira, né? Bom, se ela assistir, eu acho que a primeira não Tá nem aí, né? não tá acompanhando mais, não. Já faz muitos anos, faz muito tempo. Acho que não, então não... ótimo. Qual que é o nome da sua mãe? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Nome do seu pai? Gregório. Agora a gente vai colocar aqui, né, o alfabeto. Fábio, essa menina tá querendo me complicar, não tá não? Nossa, eu tô querendo resolver a sua vida. Agradeça. Vamos lá. Será aqui? que eu vou sair daqui ao final dessa terapia preparado para casar? Eu acredito. Porque que você sim. disse que a constelação ela é mais direta, né? Vai direto no conflito e resolve. Eu vou te trazer uma verdade dura. Aí você que escolhe se você vai utilizá-lo ou não. Caramba, a última que eu fiz aqui já com a outra consteladora já foi bem dura e ela acertou muita coisa, hein? Adorei. E deixa eu te perguntar, Josimar, tem alguma pessoa em específico, além dessas 5 que você queira colocar, que esteja relacionada a relacionamento? Eu falo porque, às vezes, quando a gente vai fazer a sessão de relacionamento, tem os coadjuvantes, né? As pessoas que entraram ali no meio. Rapaz, essa menina é terrível, né, Fábio? Olha o que ela quer colocar, que ela quer complicar a minha vida. Coadjuvante, vai ser o nome. Eu vou Ninguém vai colocar saber. essa pessoa aí como... A gente não vai dar letra pra ela, a gente vai colocar como neutra, porque esse é um fato mais recente e que esse fato recente eu não vou poder O que passar significa essa... fato pra você? Não, O que significa eu não vou fato? poder descrever essa história nos mínimos detalhes, porque vai ficar muito fácil saber quem é a pessoa e a história. Então, eu não quero deixar isso muito claro. Eu quero deixar isso como aposta aí para ver quem descobre quem é. Quem descobrir vai ganhar um kit do podcast, hein? Vai receber em casa. Quem descobrir quem é a pessoa. Então, meninas, cancela aquilo que eu falei. Aquilo que eu falei sobre ele estar à procura, porque ele não está à procura mais. Não, mas eu estou lembrando que esse fato... É porque você tem que entender, você tem que explicar que é fato. Esse fato ele é recente, mas não houve nada concreto. Não teve nada. Eu só vou falar um pouco disso aí para que você possa me dar uma resposta quando eu estiver de frente com algo que não está no meu controle, que foi essa sensação que eu tive. E eu acho que às vezes eu posso até ter fechado uma porta para algo que poderia ser legal, mas bloqueios do passado e o que as pessoas me disseram acabou me deixando assim com certo receio de me permitir a algo que assim apresentou sinais que poderia acontecer, sabe? Mas eu também nem sei se aconteceria porque eu não cheguei a... Você não esteve aberto para isso. Isso. Entendi. Então a pessoa... Mas eu coloquei esse fato aí neutro, essa história, porque ela foi interessante, ela foi tão marcante que parece que era o Josimar que estava do outro lado num corpo feminino e eu perdi o controle. E talvez por perder o controle, talvez seja um dos problemas, né? E por que você sentiu isso? Olha, vou contar um pouco aqui para que vocês possam entender. Lembrando que não é nada que eu esteja apaixonado, que eu esteja fechado, como ela falou assim, não, que eu abri a porta e agora eu fecho. Não é isso. A questão é que foi muito interessante. Eu conheci uma pessoa, na verdade eu vi uma pessoa em um ambiente que a gente não estava ali para procurar isso e foi bem interessante. Houve uma troca de olhar e até um amigo
chegou em mim e disse o seguinte: Josimar, essa aí você não consegue. Ele falou até numa linguagem chula: essa aí você não consegue pegar, eu aposto com você. E você é competitivo. E eu falei: não, o que é isso? Não, eu dei uma de Joãozinho sem braço. Eu falei: não, o que é isso? Não tem nada aqui. Mas ali eu lancei o desafio, né? E comecei a criar situações, como é meu estilo, de puxar conversa, e fui evoluindo, fui conversando, conheci a pessoa, tomei um café. E as pessoas começaram a falar sobre a personalidade dela. Mas mesmo assim eu fiquei curioso, e a personalidade dela ia de encontro ao perfil que eu te falei. E quando eu fui encontrá-la pessoalmente, até fiquei um pouco assustado no dia, por conta do que o pessoal havia dito, que realmente batia com o que eles disseram. E aí eu até acelerei, fui embora antes e fiquei assim um pouco assustado. Mas depois eu ficava assim, sempre com aquela sensação, não, mas tem coisas nela que é legal e tal. E a gente continuou conversando. E o mais interessante, gente, a gente nunca falou de nada, nunca deu uma cantada, nunca... Olha o tanto que isso é interessante, que isso nunca aconteceu comigo desse jeito. Mas, ao longo do tempo, das conversas, teve uma outra oportunidade que foi criada por ela. E como foi de uma forma que eu não esperava, e ela, na minha opinião, ela deu alguns sinais, só que como eu, parece que estava na função do Josimar, do homem ali, que é muito o perfil da mulher independente, eu dei uma certa travada, acho que eu fiquei com receio, com medo, sabe? Que é o ponto de inflexão que eu quero que você me dá dica aí nessa análise. E depois teve outra oportunidade e eu acabei... E a pessoa deu vários sinais em palavras, etc e tal. E era engraçado que é uma pessoa que eu admirava muito, continuo admirando como pessoa, mas acho que isso nunca aconteceu e talvez hoje, acho que hoje nem aconteceria mais, sabe? Mas o ponto é esse. Por que quando eu me envolvo com as pessoas que eu gosto do perfil e de repente eu me incomodo com o excesso da dosagem, mas às vezes quando a pessoa também tem esse perfil que eu gosto, mas ao mesmo tempo ela faz a minha função de homem, eu recuo. Então eu coloquei essa personagem só para quebrar esse bloqueio. Não é nem que seja algo latente, que esteja presente, não. É um fato que foi recente, acho que foi meados de 2018 para cá, ou 19, não lembro. Por isso que eu falei que é um fato recente, que a gente pode incluir fora dessa sequência. Eu acho aí. que a gente tinha que colocar um nome melhor, neutro. Mas ela você tá doida pra dar mais dicas de revelação, né? Vai que ela Fala o nome. Ela assiste esse episódio aqui. Se ela assistir, eu acho que ela vai... Ela vai assistir, com certeza. Ela vai falar assim, isso era comigo e tal. Não, porque mas assim, ela merece... Eu acho que ela não assiste, não. Isso aqui não. Ah, mas é porque assim, você colocou neutro, e se ela assistir, eu acho que não vai ficar legal ela ver essa palavra neutro. Ah, eu usei a palavra neutro porque não aconteceu nada, a gente nunca falou nada, assim, tão explícito, tão claro. Nem da minha parte, nem da dela. Então, por isso que eu coloquei isso. A gente podia colocar, tipo assim, novidade. Pode mudar para novidade. Porque assim, eu acho que, sei lá, às vezes ela assistir, ela não vai gostar, né? Neutra, assim, tipo, nossa, será que ele tá pensando que eu sou neutra? Talvez mas o que eu quis dizer é isso, e eu tô explicando, tá? E... Se essa pessoa vem assistir, mas eu acho difícil também ela perceber, do jeito que eu tô falando aqui, é muito difícil identificar. Aqui, você colocou o seguinte, por que às vezes eu recuo, você falou pra mim, eu recuo quando aquela pessoa faz o meu papel. Qual seria o seu papel? O que você entende que ela tá fazendo no seu papel? É porque ao mesmo tempo que eu tenho muita admiração por mulheres independentes, que eu acho tão bacana a mulher
poder ganhar a sua grana, ter a posição que ela quer no mercado, vestir o que ela quer, fazer o que ela quer. Eu acho isso legal, desde que não haja exagero na dosagem. Ela pode até fazer. Eu defendo o direito da mulher fazer o que ela quiser. Só que para relacionar comigo, se não tiver equilíbrio na dosagem, eu fico incomodado. Exemplo, se uma pessoa altera o tom de voz comigo em um ambiente familiar, entre amigos, coisa que eu não faço com ninguém, isso me incomoda e eu não aceito que a pessoa faça comigo. E às vezes a mulher muito independente, ela erra essa dosagem. Não interpretem mal, não são todas, tá, gente? Não polêmico esse assunto. Esse assunto é muito polêmico, porque se as feministas vai pegar aqui, vai bater na gente. Mas não é essa a ideia. Com certeza, a gente já vai levar um hate. Tem muita gente assim. Assim como tem homem machista, que pra mim tá errando na dosagem, tem mulher machista. Então, o que me incomoda quando a mulher tá fazendo meu papel, que é outro sentido, é quando o homem toma a iniciativa de conquista, né, de criar determinadas situações, provocar determinadas iniciativas, sabe? Aquela coisa do homem. E quando você vê a mulher fazendo isso de forma muito direta, às vezes você entende que o papel se perde. Se perde e você dá uma assustada. Não que você vá deixar de envolver com alguém, mas você fica meio com receio. A pessoa tá falando tudo em primeira pessoa, você fala assim, nossa, sabe? Aquela coisa te dá um... Sim, é porque, na verdade, os homens, eles são, principalmente os homens mais velhos, não que você seja velho, tá? Mas não a geração de agora, né? Mas a família antiga ali Fábio, da ela sociedade... me chamou de velho assim, de forma educada, né? Daqui a pouco ela fala a minha idade de novo aqui. Não vou falar. Se eu falar, vocês cortam, porque às vezes pode acontecer. Mas, assim, essa geração que veio da sociedade tradicional brasileira e muito tradicional, geralmente tem muito bem claro na mente qual o posicionamento que deve ter dentro de um relacionamento. Tem muito claro. E aí, não quero falar do sexo masculino, do sexo feminino, mas eu quero falar de posicionamento e energia inconsciente. Quando a gente pega, por exemplo, a energia inconsciente masculina, ela é de execução, de independência, de proatividade, de atitude. E quando a gente pega a energia inconsciente feminina, a gente está falando de consciência, aquilo que é interno, intuição. Por exemplo, uma mulher com muita energia inconsciente feminina, ela é muito intuitiva, ela é muito ligada ao seu emocional. E não quer dizer também que a mulher, especificamente, ela tenha que ter só a energia inconsciente feminina. Ela tem que ter também a energia inconsciente masculina, porque, por exemplo, a gente precisa utilizá-la no momento que a gente tá ali no nosso trabalho, construindo uma carreira. A gente tem que ter um posicionamento de energia inconsciente masculina, porque é a energia da execução. A gente tem que fazer, tem que ir atrás, tem que tomar atitude, tem que liderar, né? Tem muitas mulheres que lideram. E aí, no relacionamento, elas precisam entender que não é mais a energia inconsciente masculina e é a energia inconsciente feminina, que é onde ela nutre aquele relacionamento. Porque a energia feminina, a nutrição... no sentido de que nós, mulheres, quando nós utilizamos essa energia inconsciente feminina, a gente está aflorando a nossa parte emocional. E aí, aflorando isso, eu consigo, por exemplo, como esposa, entregar para o meu marido uma nutrição, ou seja, eu acolho ele. Porque o homem, se a gente for parar para reparar, o homem, ele é ligado à mãe e a mulher geralmente é ligada ao pai, né? Então, assim, quando ele tá num relacionamento, ele busca uma mulher que faça essa nutrição. Agora, por exemplo, uma mulher que ela tá tão no automático da vida corrida, de estar sempre nessa energia inconsciente masculina, de execução, de liderar, de atitude, e ela chega no relacionamento, ela acha que tem que ter o mesmo posicionamento, ela vai colocar esse homem para correr. Mas isso para mim faz sentido, porque minha mãe sempre atuou no controle, né? Lá na minha casa, minha mãe que controla mais, sempre foi
controlou mais meu pai, então acho que isso faz sentido. E às vezes a gente pensa que a energia inconsciente feminina é fazer atividades da casa, e não é, não. Às vezes a gente pensa, não, tô cuidando da casa, tô zelando da nossa casa, tô fazendo, né, tô lavando louça, tô limpando a casa, mas a energia inconsciente feminina não é isso, é nutrição. Às vezes tem mulheres que estão no serviço da casa, estão todos os dias ali com a casa, servindo a casa, servindo os filhos, mas ela não nutre. E nutrir é totalmente emocional. Nutrir é saber quando o filho não tá bem, é saber quando o marido não tá bem, é saber lidar com o emocional da casa. Eu gosto de falar que a mulher é o termômetro da casa, né? Então, muitas vezes, esse posicionamento da sua mãe de mandar, isso é da energia inconsciente masculina. E os opostos se atraem. Então, por exemplo, se eu tenho uma energia inconsciente feminina, o meu marido tem que ter uma energia inconsciente masculina. No momento que eu tô ali com essa energia feminina. Por quê? Porque eu tendo essa energia feminina, eu nutro e ele traz proteção. Porque o homem já é atitude, é execução. Então, a gente tem que entender essa questão de energia. Mas vamos lá. Precisamos colocar essas pessoas nos bonecos. Aqui nós temos... mas antes eu vou perguntar pro Fábio. Fábio, você é mais atitude ou mais execução? Conta pra gente aí. Meu amigo, eu sou mais execução. Será que é verdade, Giovana, isso? Não sei. Será que a mulher dele manda nele? Se ele é mais execução, ela que manda nele. Digamos assim. Se ela assistir, é melhor você falar que sim, né, Fábio? Claro que manda. Ela manda. Mas a mulher manda indiretamente, gente. Ela dá um carinho. Você que pensa, doutora. Que ela dá um carinho, aí nesse carinho ela já fala o que ela quer, então ela tá mandando. Aí ela acaba decidindo a viagem, o look, o carro, tudo, né, Fábio? O poder da persuasão. Exatamente. Resumindo, eu faço o papel de homem. Sim, é isso mesmo que nós vamos comprar. Tipo assim, minha decisão é a final. Mas vamos lá. Aqui a gente vamos pros bonecos aí. Vamos. Aqui nós temos bonecos maiores, menores, nós temos bonecos de cores diferentes e nós temos figuras. Aqui a gente tem figuras que são identificáveis e nós temos figuras que não são identificáveis. Por exemplo, aqui é uma figura que parece não ser identificável. Tem cada um dá um significado, né? Eu gosto de usar como exemplo o relógio. O relógio, o relógio de parede, quando ele tá com pilha e ele tá na parede, ele tem um significado. E quando a gente olha para ele, ele está simbolizando as horas. Se a gente for olhar as horas com um significado mais profundo, é o significado do tempo. O tempo para você pode ser depressa, o tempo para mim pode ser devagar. Cada um tem um significado. Quando esse relógio sai da parede, que ele não tem pilha, esse relógio já não tem significado, porque ele é só um objeto. É a mesma coisa esses bonecos. Quando eles estão na minha bolsa, transitando aí por Goiânia... Quando ele tá na minha bolsa, não tem significado nenhum. Só que quando eu trago na sessão, você vai trazer um significado para eles. É você que vai dizer para mim, esse aqui parece com fulano, esse aqui parece com ciclano, ou esse aqui lembra a pessoa, né? Então, você vai trazer esse significado aqui. Então, eu quero que você escolha um boneco para representar a sua mãe. Eu coloquei quantas letras aí? 5, né? Nossa, eu coloquei... É 5. É 5. Eu tô indo até o F. Não, senão você põe um maluco. Cadê a F? Coloque agora um boneco ou uma figura, tá? Que represente a sua mãe. A minha mãe? Deixa eu ver aqui. Minha mãe. Certo. Onde que ela tá de frente? Aqui. Não, aqui não... Agora ela tá de costas. Tá. Por que uma boneca rosa é pequena? Porque minha mãe é pequena no tamanho e grande em referência, em controle para a família toda. Ela é o referencial da família. Uhum. Certo. Agora um boneco para representar seu pai. Isso. Que meu pai é grande, né, uma pessoa alegre e tal, mas quem decide é minha mãe. Mas por que você vê ele como grande? Em qual sentido? Não, eu falo porque assim, aqui eu tamanho? Coloquei primeiro a representação figurativa
deles na sua essência, né, corporal. Meu pai é mais alto, minha mãe é mais baixinha. Mas quando você fala dos papéis, eles se invertem em relação ao tamanho. Então, isso que eu acho interessante quando eu penso nos dois. Meu pai é grande, forte, mais imponente, mas na verbalização e na atitude, ele não é nada disso. É minha mãe, que é grande, que representa, que encoraja ele. Minha mãe é a base por trás do meu pai. Uhum. Você sente que seu pai não tem tanta voz? Não, mas não é só porque ela sempre se colocou à frente. É porque ele não é mesmo de ter voz. Ele sempre permitiu que ela fizesse isso, sabe? Eu acho que foi feito um pro outro por causa disso. Mais permissivo. Agora nós vamos para o elemento A. O elemento A, eu acho que a gente poderia colocar. Vamos colocar. Deixa eu ver aqui. O que você quiser. Eu acho que a gente pode colocar esse coração aqui, porque foi minha primeira paixão e ao mesmo tempo também meus primeiros dores de cabeça, meus primeiros problemas com relacionamento. A primeira paixão e também a primeira decepção. Ah, isso. Exatamente isso. Agora vamos para o elemento B. O elemento B. O elemento, parece que essa palavra O não tá legal. elemento. Tá igual Cidade Alerta. O elemento. Isso. Tem um negócio aqui que eu posso representar. Algo pequeno e forte. Quer ver melhor? Eu acho que eu vou colocar isso aqui. Boneca azul pequena. Por quê? Porque era pequena, mas o controle, o ciúme, a possessão era muito grande. Mesmo que não tivesse, mas queria ter o tempo todo. Certo. Agora o elemento C. Elemento C. Tá pensando demais. Tô brincando. Esse. Anjo azul. Por que o anjo azul? Ou talvez você esteja colocando outro significado, né? Não anjo. Não, mas que aparentemente ela chegou como um anjo, foi tudo muito rápido. Gerava uma perspectiva de algo muito duradouro e muito bacana, porque era uma fase que eu estava buscando mudança, né? Então, eu acho que foi por causa disso. Agora é o elemento D. Elemento D. Parecia duradouro, né? Pra cá, né? Vamos deixar de cá. Por que é a estrela? Também chegou com brilho e com muitas coisas que eu gostava, mas que ao mesmo tempo não conseguiu continuar com esse brilho. E por que esse brilho se apagou? Aquela coisa tinha muito perfil que eu gostava, mas essa aqui foi mais porque tinha um impasse. Primeiro que não tinha muita coisa que eu gostava, entra lá naquele perfil, a mesma sensação daquele perfil que eu fui, que era o oposto do que eu estava acostumado, mas que ao mesmo tempo tinha um impasse, que eu tinha vontade de ter filho e ela não poderia me dar filho. Mas ela era o oposto em questão de ser com essa personalidade forte? Não. Eu falei que entrei nessa sensação porque tinha um lado que eu gostava e tinha o outro que me incomodava, que era essa questão de não poder me dar filho. Então, ao mesmo tempo que eu enxergava perspectiva, eu... Entendi. Agora o elemento E. Você ainda quer ter filhos, Josimar? Quero.
Mas você não tem, né? Não. Ah, tá certo. Só para ter certeza. Por que que um livro ou uma Bíblia para a letra E? Porque quando eu a conheci, ela conseguiu maquiar muito quem ela era de fato. Então, ao mesmo tempo que parecia uma coisa muito boa, depois acabou sendo um problema muito grande. Tá. Era uma pessoa que escondia muito quem era de fato, sabe? Ah, sim, entendi. No caso do livro, por exemplo, pela capa era uma coisa. Ah, nossa! Exatamente isso. Profundo, gente. Mas aí era grave a situação mesmo. Meu Deus. Agora, a novidade. A novidade, essa aqui. Ela tá curiosa nisso, né, Fábio? Lembrando que não houve nada, não tem nada latente. Foi um fato que chamou atenção. Só isso. Nesse momento da sua fase, da sua vida, é uma novidade, né? Mas depois, quem sabe? Olha só, parece que ela conhece a menina, tá puxando saco da menina. Era Não! Eu tô falando assim, quem sabe talvez nem seja novidade mais, né? Acho que eu vou nesse aqui, de amarelo. Vou deixar ela. Você me deixando pistas, Vou eu vou deixar ela saber aqui. quem é, então, aí. Deixar ela aqui pra. Por que que o Porque boneco? ela tá fora da filinha, né? De que não houve envolvimento, não houve nada. Então vamos deixar ela de fora ali. Aqui assim, pra. Por que que a boneca amarela grande? Foi o que eu senti muito quando. Os momentos que eu estive conversando com ela, eu senti ela muito grande. Ela não enxergava essa diferença em mim. Essa sensação não era dela, era minha. Era sua. É tão verdade que pra ela esse sentimento que eu tinha nunca passou pela cabeça dela, porque ela me enxergava grande. Ela me admirava em muitas coisas. Exatamente nas que eu não me sentia grande tanto quanto ela. Mas isso é o que ela representava pra mim. Tá, mas qual que é a representação que ela tem de você? O que ela verbalizou era admiração por inteligência, por caráter. Uhum. E deixa eu te perguntar, você não falou pela questão da cor amarela. Eu acho que por conta da força dela que eu enxerguei. Força da personalidade. Acho que tem muito a ver com o amarelo. Da vaidade. Ah, Fábio, cochicha aí, quem que é? Brincadeira. Fale nos E comentários. se eu falar uma coisinha aqui, o Fábio sabe quem é, mata charada. Por isso que eu tenho que ficar me segurando. Eu acho que o Fábio já matou a charada. Você mata. Ai, gente, adorei. E deixa eu te perguntar. O que, além dessa personalidade forte, tinha alguma outra questão que elas tinham ali em comum? Lembrando que teve uma que não. Deixa eu ver aqui. Todas tinham uma personalidade forte, né? Você falou que uma maquiou aqui, né? Não, mas ela maquiou foi o caráter, não a personalidade. Todas que eu dei espaço para um relacionamento sério, todas eram parecidas. Todas tinham seu valor, tinha a sua autenticidade. Entendeu? Lembrando que eu não. Até hoje, depois que eu fiz esse teste aos 28 anos, eu percebi que aquele perfil mais Amélia, a mulher que espera mais pelo homem, não é algo que me atrai. Então, as pessoas que eu envolvi em um relacionamento mais sério, todas eram parecidas. Será que, Josimar, será que você atrai as mulheres de personalidade forte porque elas têm uma personalidade forte, ou o que essa personalidade forte carrega? Porque, por exemplo, às vezes o que isso carrega, por exemplo, uma mulher empreendedora, talvez é porque você queira uma mulher empreendedora, por exemplo. Ou não? Você já parou para refletir assim nisso? Não, porque não significa necessariamente ser empreendedora. Nunca foi esse o quesito, porque a mulher pode demonstrar seu valor e se destacar em qualquer esfera da sociedade. Não precisa ser empreendedora. Se ela for uma pessoa que CLT, por exemplo, ou servidora pública, se ela chega no topo, se ela se destaca, ela está dentro da mesma personalidade de uma empreendedora. É uma pessoa que, às vezes, todo mundo que viveu o mesmo contexto não conseguiu reagir, ela conseguiu reagir. Então, não acho que não está ligado somente a ser empreendedora, está mais na inteligência,
na postura, na inteligência. Mas, por exemplo, você acha que uma mulher que não tem a personalidade forte não teria postura? Talvez um posicionamento diferente não... Eu não sei. Não acho que isso seria uma receita. Eu acho que as que eu me envolvi, a maioria delas sem tinha ver. essa. Acho que não é uma receita. Eu acho que foi um caso isolado com o Josimar. E talvez faça sentido, porque foram muitas parecidas umas com as outras. Então, você acha que tem uma possibilidade de você se relacionar com alguém que não tem uma personalidade forte? Eu acho pouco provável. Mas porque você viveu essas experiências? Porque ainda ou não porque conheço você ninguém que seja. Ainda não conheci ainda. Talvez tenha. te atraiu, né? Alguém que seja muito inteligente, que conquiste seu espaço, que não tenha posicionamento. Eu não conheço. Porque até para você ser destaque e se posicionar, você precisa de autenticidade, que está linkado à personalidade mais autêntica. É, porque assim... O erro é só a dosagem, Assim... entendeu? Uhum. Porque, vamos lá, me apresenta uma pessoa que tem isso, que tem inteligência e que não tem posicionamento. Eu não conheço uma pessoa muito inteligente que é acuada, que espera pelos outros. Não tem. É, sim. Mas assim, tem... por exemplo, vou trazer um exemplo, a Carol Marçal. Não sei se você conhece ela. Ela é muito inteligente, muito estratégica, mas ela não tem dominância. Não sei se você já reparou, assim, ela fala bem brando, o jeito dela lidar com os filhos não é tão dominante. Às vezes pode ser também um perfil aí pra você analisar. Não sei se você a conhece, depois eu posso mandar o perfil pra você. Não convém ao podcast, né? Mas só pra, pra trazer mesmo. Sobre a questão da sua mãe... Ah, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, porque tem pessoas de cores iguais. Uma coincidência, será? Seu pai. Elemento Bíblia, né? Com azul pequeno. Anjo azul. Gente, por que todo mundo tá azul? O que aconteceu que você quis tanta gente azul? Aí, percebe que Foi sem ver. algumas têm um significado diferente da outra, mas com o tom de azul. Porque o azul pode representar força, ao mesmo tempo pode representar alegria, para mim, né? Como meu pai. Meu pai não tem representação de força, mas tem representação de alegria, de espontaneidade. Já as outras não, as outras é mais no sentido de força mesmo, de autenticidade. Entendi. E tem... Peraí... Ah, tá. O coração foi a primeira paixão. Ah, sim. Engraçado, foi diferente pra você. Agora escolha um boneco pra representar você. Representar o Josimar? Pra eu ver onde que você vai ficar aí. Aqui, ó. Aqui vai tampar, né? Não sei se... Acho que não. Fábio, tá tampando? Tampa, o outro não, né? Ok. Por que a casa? Eu acho que a casinha pela minha resiliência que eu tenho na minha formação, na onde eu quero chegar. Estou sempre pensando lá na frente e construindo e mantendo a base, pagando o preço por aquilo que eu acredito. Então, acho que a casinha me representaria muito bem. Então, representa você no momento ideal para se casar? Que pergunta, hein? Ué, porque quando a gente chega num momento resiliente, não só para casar, mas para ter filhos também, né? Eu diria que tá quase. Acho que tá muito próximo. Chegando no acabamento da casa. Acabamento. Agora, eu quero que você, Josimar, posicione esses bonecos da forma que fica mais fácil de visualizar. Como que seria isso? Por exemplo, quando... Vou pegar aqui um exemplo, sei lá, tô fazendo um curso e já tem um mês que eu faço esse curso, mas todas as vezes que eu vou para aquele curso, eu me imagino chegando naquele local, sentando no mesmo lugar, eu imagino as pessoas chegando ali, mesmo que eu não me lembre desses pensamentos, porque isso é inconsciente, mas eu lembro que, de alguma forma, eu já desenhei isso na minha cabeça. E aí, por que eu tô trazendo isso? Porque a gente tem esse costume de desenhar as coisas, porque
É como se a gente se acostumasse a um padrão. A gente tem esse costume de se acostumar a um padrão. Então, por exemplo, você vai na casa da sua mãe, você sabe aonde a sua mãe vai estar em tal horário, o que ela vai estar fazendo, onde ela vai estar sentada, sabe? A gente tem essa coisa de desenhar na nossa cabeça as situações, as coisas, da forma como sempre aconteceu. Então, eu quero que você coloque aqui a forma como está desenhado na sua cabeça. Por exemplo, fulano está olhando para fulano, não, esse aqui é mais distante. Ou, por exemplo, a nível de relacionamento, eu acho que está mais distante, vou colocar mais distante. Ou, por exemplo, esse aqui, para mim, nem quero saber mais, morreu para mim, vou colocar deitado. Ou, por exemplo, você pode enfileirar por questões de prioridade para você. Eu quero que você coloque como está desenhado na sua cabeça. Eu acho que a prioridade ela vem em sequência aqui. Eu mudo a posição? Como é que é? Muda do jeito que você quiser. Então, acho que a prioridade... Vou colocar de cá. Dá pra ver, Fábio, de cá? Okay. Vou colocar minha mãe primeiro e meu pai. Acho que esses dois aqui estão no momento, na minha prioridade. Uhum. E os outros vão ficar no mesmo local? Olha, esses aqui fizeram parte da minha história, né? Mas tá no passado, né? Uhum. Essa aqui foi algo, posso dizer que foi mais presente, porque eu ainda tenho contato, mas eu não vejo nada claro, nenhuma perspectiva de nada aqui, não. Não acho que... Eu só coloquei isso aqui só pra gente entender por que eu acabo tendo esse tipo de comportamento em situações assim, de olhar para uma pessoa... admirar, imaginar distante, de repente eu consigo colocar a pessoa próxima, de repente ela faz tipo aqui, eu tô acostumado com a terapia, eu vou na constelação que é boa, e a constelação vai tão direta que eu me assusto. Foi mais ou menos essa sensação que eu tive, sabe? Aconteceu, eu tinha planejado uma sequência e não aconteceu nada, foi direto, será, mas ficou muito fácil, ficou muito diferente do que eu esperava. Por que será que eu reagi assim? É isso que eu tô querendo entender. Uhum. E, por exemplo, Josimar, por exemplo não, mas tem algum item que esteja aqui que você queira colocar aqui, por exemplo? Eu acho que a casinha, porque essa casinha aqui, esse casalzinho sempre foram e continuam sendo meus conselheiros e os investidores do Josimar, no preparo, no aconselhamento, tá sempre junto ali o tempo todo, então acho que faz sentido estar junto aqui. Certo. E deixa eu te perguntar outra coisa. Geralmente, Josimar, aquilo que foi difícil pra gente, a gente tem costume de repetir, mesmo que a gente não perceba. Ou a gente repete, ou a gente vai por excesso de não repetir por medo ali daquilo acontecer de novo. Então, a gente sempre vai num excesso ali, sabe? Por exemplo, vou ter que trazer um exemplo para te ajudar a exemplificar isso. Mas vamos supor assim, eu tenho... É porque a gente tem medo, geralmente, na psicologia fala isso, que a profecia é realizável. Aquilo que a gente tem medo, a gente acaba atraindo. Então, por exemplo, aquilo que não está resolvido, a gente atrai. Então, o que eu queria trazer para você? Nesse passado, teve alguma coisa que para você foi difícil passar e ao ponto de que você olha para trás e quando relembra, sabe? E você relembra aquilo com dificuldade ou, por exemplo, com pesar, assim, que você fica, poxa, não queria que isso tivesse acontecido. Tem dois personagens, que aí eu não vou explicitar tanto, que aconteceram coisas, assim, que marcaram minha vida, assim, num contexto ruim, e que sempre que eu converso sobre isso, isso pesa ainda, isso ainda faz efeito no presente. Isso ainda, por mais que eu tento enxergar de uma outra forma, isso gera muito bloqueio, no sentido de confiar nas pessoas, sabe? Que aconteceu algo muito, muito além de uma traição carnal, muito mais forte que isso. Muito além de uma traição da pessoa ficar com outra e tal, uma traição muito superior a isso, que não faz sentido comentar aqui, que talvez não seria nem compreensível para todo mundo que está assistindo. Mas é algo que eu nunca consegui desbloquear por completo.
Não sei nem se será possível. Certo. Não precisa de você me abrir, mas eu vou comentar sobre isso também. Agora, uma outra questão que eu queria ver com você é sobre a sua mãe, porque quando a gente trata de relacionamento, é sempre bom falar de mãe, porque relacionamento é muito mais o campo da emoção. Então, a gente pega muito ali a parte da mãe mesmo, que a mãe significa pra gente, né? E eu queria que você falasse pra mim o que você esperava que a sua mãe fosse pra você, lembrando do Josimar lá na infância, na adolescência, porque hoje, como adulto, eu acredito que pra você tá claro, né? A gente olha, quando a gente se torna adulto, a gente olha para o passado e a gente meio que se auto-explica ali, não, aí eu acho que isso aconteceu por causa disso e tal. Mas, por exemplo, quando a gente é criança, na nossa mente de criança, a gente não tem uma explicação. E aí aquilo incomoda lá quando a gente era ali pequenininho, né? E aí, por exemplo, eu queria que você trouxesse para mim, relacionado a isso, o que você esperava que sua mãe tivesse de posicionamento ou de comportamento. O que você esperava o Josimar sendo pequeno? Eu acho que o que eu esperava da minha mãe até os meus 10, 12 anos de idade, eu já consegui conversar com ela sobre isso. Se pudesse voltar no tempo, eu pediria que ela fizesse diferente, que era na educação religiosa, porque como ela teve uma criação muito repressora, ela só replicava, ela não explicava pra gente e não aceitava não pensar diferente. E eu sofri muito com isso na minha formação, porque hoje em dia, evangélico tá na moda, evangélico é muito respeitado, mas no passado, o evangélico não tinha o respeito que se tem hoje. Então era crítica, era bullying, nem se falava em bullying, então em razão disso, me gerou muitos bloqueios. Eu era muito tímido, eu sofri muito com isso. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu pediria para que minha mãe fizesse isso diferente. Eu já conversei com ela sobre isso e eu entendo os motivos que levaram ela a agir dessa forma e ela também entende que ela poderia ter feito diferente. Mas isso gerou traumas que levaram muito tempo para eu conseguir tirar e acho que nunca vai sair por completo, porque hoje eu não deixei de ser tímido, tá, gente? Eu acho que ninguém que era tímido deixa de ser tímido. Você aprende a controlar. Porque quebrar bloqueios da infância, você é melhor para falar isso, é muito difícil, né? É muito difícil, porque normalmente os pais não erram, na grande maioria, por vontade própria. Erram sem saber que estão errando. E, por exemplo, quando você era tímido e tudo mais, mas o que você esperava que você como tímido, porque a pessoa tímida nem sempre é só de uma personalidade, mas às vezes é um medo, ali o medo do novo, o medo de ser ridicularizado. O que você esperava que sua mãe te desse como segurança? Porque a mãe, ela traz isso, né? Ela traz a segurança emocional. O que você queria que ela te trouxesse para que você tivesse muito mais autoconfiança, de poder falar o que você queria, né? De expor o que você queria? Eu esperava que minha mãe me protegesse mais, e não que ela não estava disposta a proteger. Como ela não me explicava as doutrinas da igreja, eu só sabia que não podia fazer, mas não sabia por que não podia fazer. E quando eu comecei a ter contato, me socializar com as pessoas, eu percebia que eu era o único diferente. Então, como eu olhava para minha casa e via tanta convicção, e se questionasse, apanhava, eu não via alguém para me defender. Então, eu me via sozinho, desamparado. Talvez se eu tivesse chegado, porque minha mãe sempre me amou muito, talvez se eu tivesse chegado, ela ia me proteger naquele sentido. Mas como eu olhava e se fosse falar desses assuntos, não tinha explicação, era só não podia, que era do demônio, eu não sentia... Eu não sentia apoio para chegar e falar isso com a minha mãe.
entendeu? É aquele amparo, né? E mãe traz esse amparo, porque a mãe, ela tem muito mais da energia inconsciente feminina e ela traz esse amparo, essa segurança. É como se você tivesse para quem correr, sabe? A mãe que não traz esse sentimento para o filho, que ele pode ir a quem correr, é como se você não tivesse, vamos dizer assim, sozinho no mundo, sabe? E aí com medo, com dificuldade, sem saber o que fazer, Sim, como agir, eu tinha né? medo das pessoas. Eu tinha medo de falar com as pessoas. E isso demorou muito tempo para conseguir quebrar isso. Fui quebrando isso lentamente e a depender da situação, voltava de novo o tempo todo. E isso é algo que é muito sério, é muito difícil de curar isso. Pelo menos foi o que eu enfrentei, né? Josimar, vou trazer duas coisas para você. Primeiro, a questão da sua mãe. Você foi uma ferida ali da infância, né? Principalmente você esperava que tivesse mais diálogo, para que esse diálogo trouxesse muito mais amparo para você. E essa falta de diálogo, você sentiu falta há muito tempo. E assim, eu gosto de falar que a gente deve usar a ferida da infância como uma força de impulso para a gente crescer. Então, por exemplo, se a dor da infância era que alguém tivesse um diálogo com você, te amparasse, é nisso que está o seu propósito de vida. É nisso que está o impulso e a força. Eu gosto de falar que a gente trabalhando naquilo que não tem sentido, que não tem história, é trabalhar sem rumo, sabe? É trabalhar sem buscar resultados. Agora, por exemplo, não, eu tô aqui, Josimar, né? Eu tô aqui como consultor empresarial, eu estou aqui como que fala um entrevistador de podcast? Podcaster, estou aqui como podcaster, estou aqui para dialogar com pessoas, para explicar, ou a gente fala que esqueci o nome agora. É uma das inteligências, né? Mas a inteligência de comunicar, de trazer ali um diálogo e um diálogo reflexivo, algo que traz resultado, sabe? Então, se a sua dor era nisso, use isso como um impulso. Usar essa comunicação que não tinha e usar ela agora ao favor. Porque toda vez que você se comunicar, você vai sentir a força da sua história. Porque, poxa, eu não tive isso, mas eu estou dando voz às pessoas para elas se explicarem, para elas entenderem outra visão de mundo, para elas conversarem. Então, assim, o consultor empresarial, inclusive, ele é um guia. E esse guia, ele justamente ele tem alguma dor nisso, sabe? Ele esperava que alguém o ensinasse. Às vezes é alguém que quebrou muita cara, né? Como a gente fala. Alguém que tentou fazer as coisas sem um manual, tentou a vida, né? Sem um manual. Então, essa é a sua força. Só que... E faz sentido, porque assim, muitas coisas que eu aprendi, eu fui na linha autodidata, eu pesquisei, estudei, e de repente eu estava ali num curso só para ter assinatura, de repente já estava ensinando no meio do processo. Eu sempre fiz isso muito a vida toda. Sim, então, percebe, Josimar, que talvez se você tivesse, sei lá, vou colocar uma profissão aleatória, sei lá, se você fosse engenheiro, será que você teria a mesma força de vontade para trabalhar do que com o que você está trabalhando hoje? Talvez não. Talvez só se você fosse um engenheiro, consultor de engenheiros, para guiar pessoas e tudo mais. Então, assim, a gente sente força no nosso trabalho. É igual a empresa tem que ter missão, né? Tem que ter valor, tem que ter princípio. Então, é como se fosse a sua força para te impulsionar, para crescer, para te impulsionar para querer coisas novas no seu trabalho, para que esse trabalho gere resultados, gere frutos. E teve algo interessante que... eu gosto de falar que o sinal sempre aparece. E aí, esse sinal, a gente pega ele e a gente abre esse sinal. Vamos entender esse sinal. Hoje, teve algo que, para mim, foi assim... eu acho que tem alguma questão com essas ex, que a gente tem que abrir um pouco mais. Escolheu todo mundo azul, já achei um pouco estranho. Aí perguntei se teve alguma situação, você falou que teve e que inclusive isso ainda te traz um sentimentozinho ruim.
E quando a gente lembra daquilo que foi ruim, mas a gente lembra como se sentisse o gosto de novo, sabe? Eu gosto de falar que quando a gente relembra a lembrança e aí a gente vive relembrando ali, né? Porque quando a gente relembra é como se fosse reviver. Aqui a sessão é a mesma coisa. A gente coloca os bonecos para reviver. Então, quando você revive e você sente que, eu acho que isso aqui não... Aí a gente tem que olhar se teve alguma situação ali que foi traumática. E aí, Josimar, não tô falando que essas mulheres foram tóxicas, porque vai que alguma tá assistindo aqui e vai ficar morrendo de raiva de mim. Mas depois a gente pode abrir um pouco mais sobre esse assunto, tá? Não precisa abrir agora. Mas é um sinal. E eu acho interessante a gente olhar esse sinal com mais detalhes. Provavelmente tem alguma questão. E isso impede, inclusive, da novidade... de ser impede de relacionar? Não, mas impede de ser mais saudável, de ser mais leve. E me impede sabe? também, eu coloquei ela como exemplo, só para te mostrar que às vezes me impede de abrir espaço até para pessoas que vai ser legal, sabe? E às vezes o que você falou faz total sentido, porque até aqui nessa terapia eu sinto mal só de lembrar, sabe? Parece que tá tão real isso que aconteceu, parece que foi ontem, sabe? Uma coisa que... Sabe aquela coisa que você não esperava, que você não tem controle sobre isso? Nem de quando ela chegou, que você pudesse voltar no tempo e não aceitasse isso, e nem de tirar o que aconteceu. Cara, incrível que ainda você é falar presente. Isso. Incrível você falar isso. Gente, a constelação faz isso, tá? A gente sente como se a situação estivesse acontecendo agora. Tem esse sentimento, sabe? Todos que fazem a sessão têm esse sentimento de como se fosse o mesmo sentimento que teve naquela situação. Claro que antes ampliou muito mais, né, esse sentimento, mas é como se você voltasse naquele sentimento. Aí, voltando nele, aí a gente entende por que tem alguma coisa ali, se tem para resolver, se não tem que resolver, né? Mas foi um sinal, foi 2 sinais aí que a gente Fábio, tem essa menina é perigosa, ela entra na mente da gente. que é isso? Pois é, então essa sessão aqui, só para deixar claro, ela precisa prosseguir, tá? Aí, querendo ganhar meu dinheiro? Lá na minha sala, tá? O valor é tal. Brincadeira. Mas precisa prosseguir de fato, até porque eu acho que não é legal também abrir até para essa pessoa também, né? Porque ela vai saber o que é, quem é, enfim, ela vai se identificar. Eu só não posso afirmar determinadas coisas porque as feministas vão me bater, né? Mas até poderia, mas não vou fazer isso. Não é legal. Não é interessante, não é interessante. Se você quer ficar curioso, faça uma sessão também. Não é interessante usar o T para representar a palavra para esses personagens, né? Então... A gente não tem um diabinho aqui, né? Tinha que ter um boneco, assim, pra representar um diabinho e tal. Tinha que ter um boneco que a gente só colocasse ele, mas não falasse nada, pra não ficar tão assim... Pra não ficar tão claro, né? Porque a gente já usou codinomes, mas se começar a perguntar demais, você vai entrando tanto lá naquele momento, parece que você volta lá naquele lugarzinho, que vai trazendo aquela sensação que eu não gosto, e que tem motivos pra isso. Assim, sim. Mas que é trazer aquele lado obscuro seu, que vem, resgata aquela raiva, né? Mas aquele A sentimento. pessoa teve coragem de fazer isso, né? Então, assim, esse sentimento não é bom, porque isso acontece com todo mundo, vem e passa, né? Em situações diferentes, mas acontece com todo mundo. Excelente. Então, nós já temos que marcar a nossa sessão para você terminar aqui essa constelação. Vai ter que fazer. E depois eu marco a do Fábio. E como que você chega a esse diagnóstico? Os bonecos, você vai gerando pontos de interpretação para depois você trazer um diagnóstico baseado no que significa cada boneco desse aqui para a pessoa, seria isso? As respostas que eu vou te dando, você vai montando... Isso, também, mas não só isso. Eu vou pegando pontos específicos. Então, por exemplo, você falou assim, personalidade forte. O que é personalidade forte para você?
Aí eu, por que você escolheu o boneco tal? Por causa disso, disso, disso. Então eu uso as cores, o que elas significam pra você, como você posiciona essas pessoas. Um outro elemento muito importante que eu esqueci de te dizer. Quando você falou pra mim, você falou assim, Giovana, caramba, como eu esqueci de falar isso pra você. Você falou assim, eu quero meus pais aqui e aqui o meu passado. E você esqueceu de trazer seu boneco. Seu boneco trouxe, mas depois, seu boneco tava aqui, aí você, não, minha casinha tem que ficar aqui. Só que ela não é do passado. Só que você deixou aqui porque quando você coloca aqui pra mim, é como se isso aqui tivesse... Essa pessoa presente? Isso. É como se esse... Só que é um fato que foi recente, mas eu não trouxe para esse contexto aqui porque ele não é real. Pode ser que seja, mas no meu entendimento ele não é real. Por isso que eu não trouxe para cá. Minha construção tá aqui, né? Uhum. Então, assim... Porque, assim, é bem... E agora outra pergunta. Por que isso acontece dentro da perspectiva que você me levou aqui, que foi muito real, tá, gente? Por que isso acontece quando eu conheço pessoas que, por um lado, têm o perfil que me atrai e o simples fato dela se apresentar muito dentro do personagem masculino, no sentido de atitudes, me incomoda. Posicionamento. Porque lembra que eu falei Mas ao mesmo tempo que é o que me encanta, me incomoda? Sim. Nem eu tô conseguindo me entender agora, sem bagunçou minha cabeça. Mas assim, se te incomoda, é porque você tem um posicionamento. O seu posicionamento tá muito mais pra energia inconsciente masculina. Então tá ok. Eu vou até trazer mais, eu explorar mais desse assunto, porque esse assunto ele é muito longo, muito. Mas, por exemplo, quando que o homem traz uma energia inconsciente feminina? É quando ele precisa entender aquela mulher. Porque ele precisa entender o campo muito mais emocional do que esse campo das... Não, você sabe por que eu tô te falando isso? É porque minha vida ultimamente tá tão louca, porque é tanta gente achando que eu tô precisando de ajuda. É tanta gente querendo me apresentar a pessoas como se estivesse faltando gente no universo. Não tá faltando. Tipo assim, o casa logo, Josimar. Comigo. Nossa, olha, vai ter uma resenha tal. Eu tô levando... tem uma amiga solteira lá, viu? Vai ter não sei o que. Nossa, eu queria te apresentar. Sabe, como se tivesse fechado pra mim o universo de mulheres que não tá, gente? Vocês que estão fazendo isso aí, o problema não é esse. O problema é esse aqui, ó. As questões precisam ser resolvidas comigo, não é... Não tá faltando opções. Tá faltando o Josimar quebrar alguns bloqueios aqui para que a casinha tá quase pronta aqui, né? Uhum. Mas aí você falou, só para concluir, essa questão de incomodar. Incomoda porque você está com essa energia. Não dá pra ficar um com energia inconsciente masculina e o outro também com energia inconsciente masculina. Porque são duas pessoas totalmente proativas, executoras, que estão liderando. Então, assim, é como se fosse um debate de nós não estamos brigando, sabe? Eu quero liderar e eu quero mandar. E aí você também quer liderar e mandar. Só que às vezes o cara que tá liderando e mandando, ele quer alguém que vai nutrir aquele emocional dele. É que é alguém que vai falar assim, não, calma, deixa eu cuidar de você, sabe? Então, por isso que entra esse conflito. É atrativo? Ok, é atrativo e é uma questão de escolha. Só que essa mulher, ela precisa ser equilibrada. Ela precisa saber... Ela não tem problema ter energia inconsciente masculina. Ela está nesse mercado como uma líder. Cuidado, se ela assistir, ela vai achar que você tá falando que ela é desequilibrada. E o Fábio pode contar pra ela. Né? Né? Não tem problema ela ter essa independência, ser executora e líder. Não tem problema. Mas ela precisa equilibrar isso. E só equilibra quando a gente resolve mãe e pai. Porque eles são o ponto-chave de equilíbrio da nossa vida. É a raiz, sabe? E quando eu resolvo a família de origem, que é pai e mãe,
e irmãos, né? Quando eu resolvo a família de origem, eu estou pronto para a família atual. Então, essas mulheres, por exemplo, que passaram pela sua vida, elas não estão prontas, talvez hoje, né? Mas na época que você se relacionou, não estão prontas para uma família atual, porque ela ainda não se resolveu essa família de origem. Aí ela, ao mesmo tempo que ela quer ser líder, mandando, ela quer alguém que nutre também, e aí ela também não dá conta de nutrir, sabe? Então, é como se fosse um relacionamento perdido. Eu não sei se esse é o momento de eu acolher o Josimar ou se esse é o momento de eu me posicionar. Porque, por exemplo, a mulher tem que ter energia inconsciente masculina no relacionamento, sabia? Por exemplo, meu marido fez algo que eu não gostei. Eu preciso me posicionar. E tem mulheres que acham que não. Oh, meu bem, não gostei, não sei o quê. Não, se posicione. Fale que não gostou, que você não aceita. Relacionamento não tem que ser assim, porque você não aceita assim, assim, assim. E nesse momento ela precisa se posicionar. Mas quer dizer que tem que se posicionar o tempo todo? Tipo, não me toca assim, não me faz assim. Sabe? Não. Em outros momentos ela vai nutrir também. Só que em outros momentos ela precisa também trazer essa atitude, essa proatividade. E qual que é mais fácil constelar? Pessoas dominantes ou pessoas que aceitam ser dominadas? Na verdade, é mais fácil constelar quando alguém está aberto a resolver. É a única coisa. Porque se a pessoa está aberta a resolver, nossa, ótimo. Se você fosse constelar agora, Lula e Bolsonaro, que dica que você daria para cada um deles? Nossa, me pegou. Meu Deus. Nossa, é muito complicado. Assim, o Lula, eu não sei. Eu acho, toda vez ele tem um posicionamento diferente, né? Assim, em todas as eleições. Mas o Bolsonaro, por exemplo, já é muito rígido. Então, talvez ele tenha ali uma questão de muito mais energia inconsciente masculina do que feminina. Às vezes ele tem dificuldade de ser esse nutrir, né? Esse relacionamento. Então, acredito que ele eu já sei, o Lula não sei. O Lula é mais difícil de desvendar, seria? Sim, é muito difícil. É muito difícil. Cara, assim, todas as eleições do Lula, ele se apresenta com um personagem diferente, né? Isso, exatamente. Agora, o Bolsonaro pode ter todos os defeitos, mas é muito real, né? Sim, você tem certeza do que ele tá pensando, do que ele vai falar. É muito óbvio. Muito óbvio. Acho que ele não consegue maquiar quase nada, né? Sim, ele tem uma personagem, assim, a personagem do Bolsonaro, não que ele esteja mentindo, não sei, mas assim, é muito característico. Então, você olha pra ele, você vai falar assim, nossa, ele é igual meu tio tal, que mora lá na fazenda, que é meio rústico, que é meio tradicional. Você já tem a ideia dele ali, você desenha quem ele é, sabe? Você sabe o que ele vai falar, se for falar um assunto, sei lá, sobre negro, você sabe o que ele vai falar. Sobre LGBTQIA+, ele vai falar outra coisa. Então, você tem uma noção já de quem ele é, né? É muito característico, assim. Não sei se você tem essa Entendi. Não, eu consegui entender. Ali. A depressão, ela sempre está ligada a fatos e acontecimentos e interpretação de coisas do passado. Então, a sessão de constelação seria o ideal, justamente se a gente tiver certeza, tá, gente? Porque não é só chegar e fazer. Mas se tiver certeza de qual acontecimento foi marcante. Se a gente tem essa certeza de qual acontecimento, a gente vai fazer na sessão ou acontecimento. Então, nós vamos colocar ali as pessoas envolvidas nesse acontecimento, os bonecos e tudo, e a gente vai montar aquele acontecimento. Então, sim, dá para resolver. Agora, eu não sei se o Whindersson é só uma depressão ou se tem outras coisas envolvidas, porque igual, o Whindersson Nunes cresceu muito rápido, ele viveu várias situações muito rápido, teve casamento, aí depois teve divórcio, e aí entrou em ascensão, aí uma hora ele tava lutando, aí depois é humorista, então ele viveu muitas coisas, e assim, esse viver muitas coisas, como lidar com essas muitas coisas, sabe? Eu gosto de falar sobre a questão da resiliência, que a resiliência é lidar com as diferentes situações da vida. E será que ele teve essa maturidade emocional de lidar com todas essas fases e situações e contextos diferentes da vida dele? Isso eu não sei, mas pode ser que não tenha conseguido. Um dos diagnósticos que ele teve é que o QI dele é muito alto. Então, normalmente, quem tem o QI muito elevado tem dificuldade de viver o tédio e ele tá sempre querendo algo novo. Você pode observar o Whindersson, desde quando começou, ele não tem limite, né? Ele chegou no topo de audiência na rede social,
depois fez filme, tudo ele chegou no topo. E de repente você viu o cara buscando uma coisa nova, que era a luta, que para muita gente tinha que preparar muito tempo. Ele fez um preparo rápido e desafiou o maior lutador do segmento no Brasil. Então, assim... Mas, assim, o QI elevado é alguém que tem todas as inteligências múltiplas. Então, por exemplo, ele lutou, certo? Se eu não tenho... Porque, assim, se eu não me engano, gente, eu não vou lembrar agora se é 7 ou se é 9 inteligências múltiplas. Mas cada um tem uma inteligência. Então, por exemplo, a minha inteligência é inter e intrapessoal. Se eu quiser amanhã lutar igual ele quis, eu não tenho a inteligência corporal, né? Eu acho que é sinestésica que eles falam. Mas eu não tenho essa inteligência de lidar com o meu próprio corpo. Não tenho, minha coordenação motora é 0. Só que quem tem o QI elevado tem muitas inteligências. Por que eu tô falando isso? Quando aquele psicólogo foi tentar ali decifrar o que é o QI, ele trouxe que no QI, na verdade, são várias inteligências, e ele separou as inteligências. Quando ele separou essas inteligências, ele trouxe o seguinte: você pode não ter um QI alto, mas você tem habilidade em alguma inteligência. Então, por exemplo, a minha inteligência é inter e intrapessoal. Inter e intrapessoal é identificar o comportamento do outro e o meu próprio comportamento. Então, eu tenho facilidade, psicoterapia para mim é fácil, molezinha. Mas, por exemplo, se você não tem essa inteligência, para você é super difícil. Então, o que acontece na questão, voltando para o Whindersson, né? O Whindersson, se ele tem um QI realmente elevado, ele tem todas as inteligências. E aí isso é um grande perigo. Por quê? Porque ele vai querer vacilar em todas as áreas. Um dia ele quer ser piloto de avião, outro dia ele quer mexer com as plantas, outro dia... Entende? E aí, é aí que vem a resiliência. Será que ele consegue lidar com todas essas situações, com todas essas informações que ele tem nas mãos? E a outra coisa que ele falou também é que ele procurou o tratamento em razão do uso excessivo do álcool, né? Porque o álcool ativa o gatilho da depressão, né? Porque se você tá triste e você começa a consumir álcool, você vai ficar cada vez mais triste, pedindo cada vez mais um aumento de consumo alcoólico, né? Sim. O próprio Raul Seixas viveu essa situação, né? Só que não deu tempo de chegar a uma terapia como a do Whindersson, né? Não conseguiu se salvar. E assim, essa questão do álcool, aí a gente já precisa ver de onde que veio esse vício do álcool. Porque assim, eu já atendi pessoas que, por exemplo, vou pegar um caso específico aqui, não vou falar a pessoa, claro, né, gente? Mas eu fui atender, a constelação era o seguinte, ela tinha vício no tigrinho. E aí, quando a gente foi ver, ela tava... O Fábio é viciado no joguinho. Vamos constelar. E aí, quando a gente foi fazer a sessão, eu fui fazendo perguntas da história dela e tudo mais, o pai dela tinha um vício. Só que o vício era diferente, era álcool. Só que ela era crente. Ela nunca nem colocou álcool na boca. Então, assim, pra ela, não, proibido. A igreja não permite, não, jamais vou colocar o álcool na minha boca. Só que ela repetiu a história da família sem ver. Não foi bebendo álcool. Foi no tigrinho. Foi no tigrinho. Aí, o que a gente traz a repetição familiar dentro da constelação? Por que eu repito a família? Eu repito porque eu sinto ali da minha criança interna mesmo, de querer ser amada e valorizada. E para ser amada e valorizada, eu preciso ser igual. Porque, principalmente a psicologia do ciclo vital fala da questão de pertencer. A maior dor do ser humano é não pertencer. Então, ela queria ali pertencer àquela família. Ela queria que aquele pai olhasse para ela. E aí, de forma inconsciente, o que ela faz? Vou repetir a história. E aí, repete a história com o mesmo... Sabe? A mesma história, só muda o tipo de vício. Entende? Então, assim, quer dizer que seja a questão do Whindersson? Não. Mas por que tem esse álcool? Alguma questão tem. É o excesso, né, que Freud fala. Então, por que tá tendo esse excesso? De onde vem esse excesso? É isso que a gente precisava descobrir. O pessoal fala assim, não, constelação serve pra tudo. Eu não confio tanto nisso, não. Todo mundo que veio pra mim resolveu. Mas eu não confio tanto assim. Nossa, será que isso mesmo resolve tudo? Sabe? Mas ajuda. E aí você perguntou a questão da proporção.
Gente, claro que vai ter vícios que a proporção deles é muito maior, até a níveis psíquicos mesmo. Então, por exemplo, o álcool, ele é muito viciante. Por exemplo, o café é muito viciante. Tem as drogas, né? Que, enfim, Eu parei de beber e substituí pelo café. Ué. Antigamente eu quase não bebia café, hoje eu bebo 2 garrafas de café por dia. Não, então agora a constelação é café. Café e coca, né? Nós vamos ter que constelar café e coca. Eu tomo café e coca, assim, loucamente. Não, tem gente que toma coca todos os dias. E não, eu não tenho vício. Não, tomar coca todos os dias eu acho que é uma pessoa normal. Agora, você tomar várias vezes ao dia, como eu e o Fábio, não é normal. Então a gente vai ter que constelar isso, gente. Não, mas eu vou ficar a vida toda constelando com você. Primeiro é relacionamento, que não tá fácil. Aí depois é a coca, o café. Ô, Fábio, eu vou trabalhar só pra constelar agora. Nossa. E o Fábio tá pensando nisso ali, que é Coca-Cola, café. E ele tem outros mais que a gente não pode falar aqui. Ah, é? Que ele vai constelar a vida inteira com você. Bora, gente. Eu vou adorar. Só que você vai ter que constelar ele assim de uma forma tão confidencial que ele vai chegar, ele vai mandar o assessor vir com aquele aparelhinho, ver se não tem nenhum microfone, se não tem uma câmera escondida, porque você não tá entendendo do quanto é sério. Tem vícios que você não quer se libertar deles também, né? E aí, Sim. como é que faz? Se não quer se libertar, não faça sessão comigo. Faz, pelo amor de Deus, com outra terapeuta. Mas eu acho que a partir do momento que você se abre a constelar em uma área, você vai ativar um gatilho. Cara, eu tenho um monte de outras coisas que estão me atrapalhando tanto quanto ou pior do que isso aqui que eu escolhi. Porque uma coisa eu sei, eu sou muito intenso em tudo. E a intensidade, às vezes, ela te leva para alcançar objetivos, mas ela te leva também lá para as coisas ruins, que você vai ter a energia do mesmo jeito. Então, certo? A mesma energia que às vezes eu tenho para correr atrás de algo, eu tenho às vezes para ficar ali deprimido, para ficar mal, martirizando, roendo aquela coisa ali toda a vida, sendo que não tá no meu controle mudar aquilo mais. Tá no meu controle fazer algo diferente daqui para frente, né? Exatamente. Mas assim, gente, vocês não se preocupem. A gente marca um horário depois e a gente faz a sessão sem nenhum problema. O lado bom é que eu te lancei o desafio para você sair bem com a minha mãe na primeira sessão que você fez com ela. Explica pro pessoal. A primeira sessão que ela fez, ela já quebrou um bloqueio da minha mãe que não tinha aceitado a primeira terapeuta. E na primeira sessão você já conquistou. Então, assim, já é algo inédito. Uma pessoa de 71 anos, com vários bloqueios, você conseguir conquistar ela na primeira sessão, já não é para qualquer um não, tá, gente? Então aí vocês podem já entender o nível da pessoa. Gente, então, as idosas me adoram. Fábio, então você pode constelar com ela, porque... E eu tô começando a achar, Fábio, que nós estamos entrando nesse mundo de louco da Giovana, viu? Fazer igual o Whindersson lá na peça que eu fui assistir dele no final de semana, que ele começou a olhar e falar assim, rapaz, eu tô fazendo parte desse time aqui mesmo, porque ele disse que quando chegou lá tinha um cara que tava lá porque tinha perdido 10 milhões no Tigrinho. Nossa. Aí tinha um outro que era só coisas assim, absurdas. Aí ele disse que olhou assim, rapaz, mas eu só tava triste. Então eu tô curado. Eu tô bem demais. Pois é, mas eu tô triste, vou ali tomar um McDonald's. Eu só tava triste bebendo demais. O cara perdeu 10 milhões no Tigrinho, o outro perdeu a empresa. Mas não é o problema e não é o conflito, mas é como eu interpreto. Às vezes a gente fica assim, coitado de fulana passou por tal coisa. Gente, talvez pra fulana não é tão intenso quanto a gente acharia que seria pra gente. Né? Então, assim, é o nível de como cada um interpreta a dor. Para muitas mulheres, a maior dor é ser traída. Para outras mulheres, não. A maior dor é o homem não trazer comida para dentro da casa, não prover, sabe? Então, na verdade, o conflito e o problema, ele é muito relativo, muito relativo. Caramba. Tem algum case que você possa descrevê-lo como o maior desafio seu?
de um case, você fala de uma sessão que foi desafiadora? Isso, algo que você falou assim, olha, isso aqui era muito difícil, eu consegui fazer a pessoa virar a chave, quer seja de uma pessoa ou quer seja de uma empresa, no contexto. No contexto de mudança do que a pessoa é e tudo mais, sempre são um case, assim. Porque geralmente a pessoa, quando ela vem pra constelação, ela já passou por qualquer tipo de terapia. Então, não dei certo com ninguém, deixa eu fazer ali com a consteladora. Então, nesse sentido, sim. Mas, assim, para uma sessão desafiadora, foi quando eu fiz uma sessão que ela não teve fim. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Então, a minha foi, que a minha não teve fim aqui. Não, a sua vai ter fim. Nós teremos o fim. Mas eu vou explicar por quê. Eu tive uma... Assim, todo constelador, se ele não sabe finalizar uma sessão, ele pode trazer uma situação até uma catástrofe, para dizer a verdade. Por quê? Porque a gente está acessando, igual eu falei para você, não vou acessar essa situação aqui, porque é traumática. A gente tem que ir para uma sessão mesmo para terminar de acessar isso aqui. Por quê? Porque você vai reviver uma dor. E se a gente não fecha essa dor, você pode ter uma crise de pânico depois. A gente nem poderia fazer isso num podcast que poderia ser mal interpretado a uma determinada religião. Exatamente. E aí, o que acontece? Para mim, a mais desafiadora foi quando eu cheguei no final de uma sessão e eu falei pro empresário que aquele relacionamento estava trazendo prejuízo para ele e que ele precisa sair daquela sessão com o resultado se ele ia terminar ou não. Porque ele precisava tomar uma decisão. Ou ele ia se posicionar com a esposa ou ele ia terminar com ela para poder se resolver isso. Porque era como se fosse uma coisa que ficasse sempre pendente na cabeça dele e atrapalhava a produtividade dele, a criatividade, enfim. E ele falou assim, Giovana, eu quero deixar ainda isso em stand-by. Não quero resolver. Aí eu fiquei, poxa... Pra mim, sessão tem que resolver. Tem que chegar no final com uma resposta, com um caminho. Ele não queria resolver? Não queria. Mas eu acho que vai na mesma linha do que o Fábio falou, né? Será que eu quero resolver? Eu quero parar com isso aqui que eu tô fazendo? Às vezes eu não quero. Sim. E aí, beleza. Fizemos essa sessão, mas falei pra ele claramente que a gente não tinha finalizado, que aquela sessão não ia trazer um resultado ali a priori pra ele. E aí, depois ele voltou. E aí, a gente fez a sessão... E ele tomou uma decisão. E assim, gente, não cancela o casamento. Na verdade, eu sou super a favor de prosseguir um casamento. Só que se a outra parte não quer, por que a gente vai prosseguir aquele vai fazer relacionamento? O quê, né? Tava trazendo prejuízo porque ela não queria e machucava ele ao ponto de ser maliciosa mesmo, né? Tava ali realmente fazendo mal. E aí, depois ele voltou e terminou. Quando ele terminou, gente... Vocês não têm noção do que esse homem virou. Todas as pessoas em comum entre a gente têm, assim, total clareza do quanto ele mudou. Ele mudou a postura, ele mudou a imagem, ele cresceu a empresa para outras cidades. Foi, assim, algo, assim, estrondoso, sabe? Todo mundo viu o resultado. E aí, assim, foi desafiador no início, mas depois ele conseguiu encontrar um caminho. Então, pra mim, todos são cases. Todos são cases. Claro que eu vou dizer aqui pra você várias situações, igual eu já atendi um que estavam indo muito bem na empresa, não estava fazendo constelação para crescer a empresa, mas estava fazendo constelação porque quando bebia era muito, verbalizava palavras grosseiras para a esposa. A gente fez e resolveu. Teve a do Tigrinho também, que foi muito marcante. Teve uma outra que eu fiz, que foi uma situação especificamente com o pai, que ela estava andando de bicicleta, machucou e o pai não amparou. E aí ela guardou isso até a vida adulta. Nossa, gente, são muitas situações, eu tenho que ficar lembrando. Mas agora me responda uma coisa, vamos ver agora como é que você é para vender seu produto. Por que uma terapia leva, sei lá, 20 sessões para te dar um diagnóstico ou para te falar qual é o problema? Pode falar. E por que a constelação vai direto ao ponto? E por que a pessoa tem a sensação de que isso é uma virada de chave, que está resolvendo o problema dela, se um outro levou 20 sessões e um outro falou aqui numa sessão e resolveu o problema?
A constelação chama o estudo de campo morfogenético. Esse estudo, ele não tem evidência ainda científica, ou seja, ele não é comprovado de que é real. Porém, é um estudo. E a constelação se baseia nele. E, claro, dá muito certo. Mas o que seria o campo morfogenético? É que a gente coloca aqui, quando a gente coloca os bonecos aqui, a gente monta um campo onde todos estão interligados. E esse campo é quando, por exemplo, a gente coloca um boneco seu aqui, esse boneco seu é como se estivesse interligado a quem você é na sua vida. E isso traz resultados. Então, por exemplo, quando você muda, todos mudam. E por que esse estudo fala sobre isso? Eles falam que tem algo no... Eu não vou conseguir explicar com as palavras corretas, tá, gente? Mas que existe algo não explicado pela ciência que a gente coloca no campo morfogenético. E uma das coisas que eles colocam como exemplo são os pássaros, que eles voam de forma ordenada. Eles usam como exemplo a árvore, que ela vai até a água, ela busca, a raiz cresce até chegar na água. E aí a ciência fala o seguinte, os pássaros voam ordenado porque eles são pássaros. Aí fala, a árvore busca a água até lá, coloca a raiz até a água, porque é a vida dela. Mas, assim, não tem uma explicação lógica ali de como as coisas no mundo acontecem. Por que as coisas no mundo, elas têm uma ordem para acontecer? Porque, por exemplo, quando a gente pega a questão da Lua, a Lua tem influência no cabelo da mulher, tem influência na maré. Então, não tem uma explicação para falar assim, como que o mundo é tão inteligente em agir sozinho assim? Aí vem a religião e fala assim, é Deus que tá fazendo tudo isso. Aí vem o Big Bang e fala já outra coisa. E aí o campo morfogenético, ele traz que o campo, que no caso é o universo, ele é inteligente. E por ele ser inteligente, ele se move de uma forma sozinha. Então, eles usam Isso seria o quê? Energia? Uma energia. Uma energia. Claro que vai ter a física quântica, que vai trazer também explicações sobre isso, mas o que a constelação usa é especificamente o campo morfogenético, que é como se fosse energia, a gente não chama de energia, mas é como se fosse, mas é dizer que todos estão interligados. Tudo na vida está interligado, a sua família está interligada, a árvore genealógica não existe só por questões sanguíneas, mas que vocês estão interligados. Alguém que muda toda a realidade do seu contexto familiar. Que vem e, por exemplo, uma pessoa que não tinha na sua família ninguém formado, ninguém teve acesso a dinheiro, ninguém desenvolveu, e essa pessoa, um exemplo, o Whindersson Nunes. Como que você explica isso? Assim, é um exemplo claro de alguém que entendeu esse sistema, ele se curou desse sistema para que ele seguisse um caminho diferente. Porque o que o sistema traria para ele é ele viver as mesmas coisas que todas as outras pessoas da família dele viveu. Só que quando a gente chama de transcendência, quando eu vivo a minha própria essência é não repetir a família, ou seja, eu me curei dessa família, eu não preciso repetir para me sentir pertencente. E eu vivo a minha essência, o meu caminho, entende? Só que é algo bem complexo, porque você tem pessoas que conseguem desenvolver nesse sentido, mas ele vai e volta de novo. Ele vai ter acesso ao financeiro, de repente ele está depressivo. O case do Whindersson Nunes é o que eu estou te dizendo. Ele foi lá em cima e depois ele voltou aqui de novo. Se você buscar... Cara, interessante demais você falar isso. Eu tive um empresário que teve uma situação parecida. Ele cresceu muito e aí ele começou a perder dinheiro porque quando ele cresceu, ele sentiu que se distanciou demais da família. Quando ele cresceu financeiramente, que eu falo. Ele sentiu que estava muito distante e ele começou a voltar. Só que não é só o que a constelação traz. Porque se fosse só isso, eu acho que seria pouco ainda. Mas não é só isso. É comportamento, é crenças. Então, por exemplo, quando eu tô crescendo financeiramente, será que eu tenho essa maturidade para entender que eu sou diferente dessa família, que eu posso viver algo diferente e que eu vou ter que dizer não para essa família, porque talvez eu crescendo financeiramente, essa família vai pedir dinheiro para mim, entende? E aí, o que acontece?
esse empresário que eu atendi, ele distanciou da família e cresceu financeiramente. Aí depois ele sentiu falta, porque ficou, nossa, eu tô excluído. Aí ele começou a ficar mais próximo dessa família. E ficando mais próximo, o dinheiro foi embora. Tava indo embora. Aí ele ficou, não, peraí, esse aqui não é o meu lugar, não é meu posicionamento. Que a constelação traz posicionamento. Então, eu preciso ter o meu posicionamento novo, de essência. Só que o que acontece? Por que fica conflitante? Eu vou lá, cresço, vejo tô distante, volto de novo. Por que fica conflitante? E será que é o posicionamento correto? Ficar distante? Não. Mas o que acontece? É porque eu não tenho isso muito bem resolvido na minha cabeça. E aí, Josimar, às vezes a gente quer se distanciar e não consegue. E aí essa relação fica difícil de ser controlada. Porque aí, por exemplo, eu vejo minha mãe passando dificuldade, eu quero pagar para ela. Eu quero ajudar ela. E aí, tá, mas aí eu ajudo, mas será que eu vou voltar a ter aquelas mesmas crenças e pensamentos que a minha mãe? Opa, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, é muito conflitante. Tem que ter uma mentalidade muito alinhada, tem que estar resolvido, curado emocionalmente dessa família, para saber equilibrar. Teve uma famosa esses dias, nem lembro agora quem que era, que estava passando por isso. Que a família falou assim, fulana ficou metida, porque tá crescendo, tá ganhando dinheiro, não sei o quê. Só que, na verdade, ela tá se distanciando do que o destino daquela família traz. E aquele destino traz uma rotina, traz crenças, traz pensamentos, traz princípios. E aí você vai ter que abandonar isso, sabe? Isso é um assunto profundo. Muito profundo, porque, assim, ele é muito conflitante. Ao mesmo tempo, não tem uma resposta concreta. Ao mesmo tempo que você vai numa linha de que energias estão interligadas, serve para trazer uma curadoria, mas serve também para trazer uma dor, porque as pessoas vão e voltam nesse sentido. Você tem linhas de estudo, que está mais no campo do coach, que diz que você não deve nada para os seus pais, você não tem que ficar com aquela consciência de ter que devolver tudo para eles, porque cada um é responsável pela sua vida. Mas isso aí tá vem na a constelação e fala que está todo mundo ligado. Está todo mundo interligado. Aí você tem aquele exemplo que usa muito na psicologia, que tem vários vídeos, até filmes sobre isso, do que as pessoas copiam os comportamentos umas das outras a depender do ambiente. Quando você coloca, eu vi recente esses dias, 4 pessoas no elevador. Aí os 3 eram ator. E você colocou uma pessoa entrou e entrou 3 atores. Aí a pessoa entra e faz um gesto, e eu não lembro qual que era, não sei se é agachar e pôr a mão na cabeça. Aí, na hora que é só uma pessoa, o cara olha, fica assim meio suspeito e fica tranquilo. Aí entra o segundo, corre e faz a mesma coisa. Entra o terceiro, aí ele olha assim, de repente ele baixa também e põe a mão na cabeça. Tem um estudo que fala que é os neurônios espelho. E aí você vê, você entende por que os líderes de massa conseguem manipular tantas pessoas, porque quando você está ali dentro de uma tribo, que você se identifica, de repente você está fazendo processos repetitivos porque as pessoas estão à sua volta. Então é muito complexo você excluir toda a linha de defesa da constelação e ao mesmo tempo excluir toda a linha do coach, da psicologia. Eu acho que se complementam. Eu acho que tudo se complementa e não tem uma resposta pronta. Uhum. Porque quando eu fui em várias palestras dos principais coaches aqui do Brasil, que vem com essa tese de que seus pais, você não... Como assim? Porque se a própria psicologia, antes de começar essa linha de constelação ficar mais evidente, fala que a gente está tudo interligado, né? Você pega o corpo, se o nosso corpo ele é reproduzido tudo, a gente tem chance de ter as mesmas doenças, os mesmos problemas, até alguns vícios que ficam no seu sangue, o álcool, por exemplo. Se o seu filho tiver acesso ao álcool, até a 4ª geração antecessora dele, de base, ele pode ter aquele acesso e pode repetir o mesmo comportamento. Exatamente. Então, como é que você pode simplesmente se desconectar e falar assim, que daqui para frente é meu projeto de vida e eu não devo nada para o que está lá atrás? E aí você não pode viver esse excesso. Porque se você se distancia demais dessa família, é porque às vezes lá tem na uma frente mágoa. Você volta.
Todos que eu vejo voltaram. Ou talvez nos últimos dias de vida se arrependem. Mas aí é olhar para cada situação. Igual, eu tive uma situação de uma arquiteta. Aí ela morava com os pais. Só que aí uma das ordens familiares é respeitar a hierarquia. Então, ela deve honra para essa mãe. Ela deve sentir aquela força que veio dessa mãe, desse pai. Só que quando ela morava junto com eles, quando eles traziam pensamentos de mentalidade de escassez, ela falava, nossa, minha mãe e meu pai é pequeno demais. E aí ela sentia eles pequenos, e sentindo eles pequenos, ela minorizava os pais. E aí isso é uma das ordens de desequilíbrio. Você traz desequilíbrio para sua vida, seja financeira, profissional, enfim. Então, o que acontece? Eu trouxe para ela, eu falei para ela, saia da casa dos pais. Porque você não vai lidar com a mentalidade de escassez deles, e aí, não lidando com isso, você consegue internalizar que eles são assim, aceitar como eles são, que é o que traz equilíbrio. Então, o que eu trouxe para ela? Na sua situação, saia da casa dos pais, mesmo que você more sozinha, porque morando com eles, isso traz conflitos. E aí, o que ela fez? Saiu, e hoje ela está crescendo. Então, entende, Josimar, que a cada situação, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer com você, eu vou falar assim, Josimar, um exemplo, tá? Ô, Josimar, você vai ter que visitar a minha de sua mãe, porque você visitando ela com tanta frequência assim, todos os pensamentos dela, para você vai começar a fazer sentido de novo, e ela tá errada naquele pensamento ali, e aquele pensamento tá te limitando, e aí você vai ter que diminuir, então, mas não quer dizer que você vai deixar de amá-la, sabe? Então, é só uma fase para crescer um objetivo que você quer, entende? Entendi. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Mas suas considerações finais para aquela câmera ali, fala o que você quiser para essa galera aí que tá te assistindo. Foi interessante demais essa constelação, até para trazer uma reflexão pra gente. Família, a família, a gente deve honra, a gente deve amor a essa família, mas a gente precisa analisar o que essa família tem trago pra gente. No sentido de rotina, de pensamentos, de crenças, de princípios. O que a sua família traz para você? E trazendo isso, também pense o que essa família já conquistou e que você quer conquistar que eles não conquistaram ainda. Porque através disso, você analisa o que você precisa resolver com essa família. Show, muito bom, muito bom. Obrigado a você que ficou até aqui. Deixe seu like, seu comentário. Compartilhe para aquele amigo que está precisando constelar e que não sabe, que está com um monte de problemas aí, igual a mim, igual o Fábio. Só procurar a Giovana, vou deixar os contatos dela aí. Valeu e até o próximo episódio. Obrigada.